Olá, senador. Sou Fátima Miranda, do blog Verdades Ocultas. Obrigada pela atenção dispensada ao nosso espaço. Olá, Fátima. Parabéns pelo teu blog Verdades Ocultas, que é isso que eu gosto, verdades. O teu trabalho é um trabalho belíssimo. Eu agradeço muito o apoio que você tem dado também ao nosso trabalho, a toda a equipe e o meu trabalho lá no Congresso. Esse país tem tudo para dar certo, um país riquíssimo em todo sentido. É só combater a roubalheira, a sonegação, levar o país para os trilhos em cima de um projeto de nação e não de nomes de um ou de outro. Agradeço as lembranças que você faz do meu trabalho e as causas que eu represento. Isso é importante, porque eu aprendi na vida que nós temos que defender causas e não coisas, e não estar na vida pública para interesses pessoais, e sim para interesse da nossa pátria e do povo brasileiro. Me identifico muito com o teu blog, com a tua forma de atuar. Vamos em frente, como diz o poeta, o importante é fazer o caminho caminhando. Vamos caminhar juntos para o bem do país. Vamos, quem sabe, fazer com que essa tese que eu tanto defendo, de uma frente ampla pelo Brasil, se concretize. Bem, não poderia começar sem falar do tsunami que é a delação da JBS, que inclusive envolve o atual governo. Senador, qual é a sua impressão sobre a situação atual do governo Michel Temer e em que tudo isso poderá fomentar e contribuir para uma provável eleição direta no país? Eu espero que o governo Temer, que está despencando, está ladeira abaixo, caia o mais rápido possível. Um governo em que o seu próprio aparato de primeiro escalão, ministros, estão 9 denunciados já, respondendo o processo. Se perder a imunidade, vão para a cadeia. E o próprio presidente agora também foi denunciado. Perde a imunidade, vai para a cadeia. Olha, mediante isso, se fosse um país sério, nós já teríamos tomado posição firme pelo afastamento do presidente Temer. Tem 3 caminhos: ou ele renuncia, ou o Congresso implanta definitivamente, aceita o processo de impeachment, enfim, vamos para o debate interno, que eu entendo que o Congresso, pelo desgaste que ele está e a sua base já não o apoia, grande parte da sua base, ele poderá ser impeachmentado. O terceiro, que é o mais viável e mais favorável e o mais rápido, é o Tribunal Superior Eleitoral cassar o mandato dele, pelas denúncias de maior gravidade. Esse antes auxiliar dele, que era suplente de deputado, preso com 500 mil de uma mala que ganhou da JBS, uma outra denúncia que tem de 15 milhões, que ele botou 1 milhão no bolso. Enfim, denúncias são inúmeras contra ele. Eu estou torcendo muito que ele não resista ao mês de abril e que saia do governo ainda no mês de abril, de preferência na primeira quinzena, e a gente possa então termos as eleições gerais. Se depender de mim, teríamos que ter eleições gerais para o Congresso e também para presidente. Como esse Congresso está apodrecendo e está apodrecido, eu diria, provavelmente eles não concordariam com as eleições gerais, porque deputados, senadores agarrados no cargo não abririam mão do mandato. Eu abriria. Mas poderíamos ter eleições gerais para presidente da República. Falam em eleições indiretas. Não é o melhor caminho. O caminho é as eleições diretas já. Quanto às reformas trabalhista e previdenciária, ao que parece, a possibilidade de as mesmas serem aprovadas como o governo e seus aliados querem é mínima. Gostaria que o senhor nos dissesse quais seus posicionamentos em relação a essas 2 reformas e quais os seus receios. Essas 2 reformas são 2 atentados contra o povo brasileiro. São 2 reformas criminosas. O que é da Previdência, eles querem, na verdade, é privatizar, entregar na mão do sistema financeiro, os bancos, e falo como presidente da CPI, que são os maiores devedores. A outra reforma trabalhista é atender o interesse da cúpula do empresariado
nacional, da iniciativa privada, dos empresários, no sentido de que querem tirar do trabalhador todos os direitos assegurados na CLT, conquistas que acumulamos desde a era Getúlio até hoje. A nossa CLT tem mais de 70 anos de vida, mas foi atualizada já em 85%. Eu acredito que a pressão popular permanente, mobilizando, indo para cima dos senadores e dos deputados no caso da reforma da Previdência, que não está lá, e da reforma trabalhista em cima dos senadores, tem como nós barrar. Eles terão uma enorme dificuldade na reforma da Previdência, que ali é 3/5, precisaria 308 votos na Câmara, eles não têm os 308. No Senado, a reforma trabalhista é a maioria simples, basta que eles tenham 41 senadores em plenário, vamos botar 50, quem tiver metade mais um leva. Mas assim mesmo terão dificuldades, porque sinto que com a fragilidade do governo Temer, que está, repito, caindo, parece aquela alma que está penando, já morreu e não sabe, está cada vez mais desgastado, assim mesmo ele terá dificuldades. Eu volto à tese, se a população continuar pressionando 24 horas por dia, não dando espaço para senador e deputado, há condição sim de barrarmos as duas reformas, ainda mais porque o governo está caindo. Senador, temos uma CPI da Previdência que foi iniciativa do senhor. Poderia nos falar sobre a finalidade dessa CPI e quais as perspectivas que o povo brasileiro pode ter em relação à sua conclusão e, se for o caso, a punição dos que tiverem cometido crimes contra a Previdência? Olha, a CPI foi uma conquista do povo brasileiro, né? Eu, desde o início, fui teimoso, fui para cima. Eles diziam que eu não ia conseguir 27 assinaturas, consegui 62. Diziam que não seria instalada, foi instalada, já está na 5ª reunião. Teremos mais uma agora já na próxima segunda. E depois começaremos a ouvir os devedores em 5, cada semana será 5. 5 do comércio, 5 da indústria, 5 bancos, 5 dos frigoríficos, 5 das massas falidas. Enfim, vamos cercando tudo aí, que conforme os procuradores da Fazenda e os auditores fiscais, há uma dívida em torno de 500 bilhões de reais desses malandros que não pagaram dívida ativa, e se dermos estrutura para os profissionais da Receita, eles poderão recuperar até 94,6% do total. Temos ainda um outro componente positivo, que descobrimos que uma parte grande do empresariado assalta o bolso do trabalhador, que retira por ano 25 bi e não passa para a Previdência. Isso tudo também são informações que chegaram via os auditores. Veja bem, cada 4 anos 100 bi que é roubado da Previdência. É apropriação indébita. A nossa avaliação, que esta CPI vai mostrar que a nossa Previdência é superavitária, que não há necessidade dessa reforma, basta nós cobrarmos efetivamente os grandes devedores, que são bancos como o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, como exemplo alguns, né? Mas depois tem grandes montadoras, grandes outros grupos econômicos, como eu falava antes, e daí para frente não permitir mais essa palhaçada de dar anistia, de parcelar a dívida em 10, 20 anos, que eles não pagam e continuam não pagando. Pode saber que tem um número grande do empresariado que, além de não pagar, ainda se apropria do dinheiro do trabalhador e não repassa. Por isso que eu acredito que a CPI, no final, vai decidir pelo pagamento imediato dos grandes devedores, que terão que vir na CPI. Se não vierem por convite, eu vou convocá-los. Convocá-los, serão obrigados a ir lá explicar por que estão dando esse calote na Previdência. E o caminho vai por aí. Daí para frente, a gestão, melhorar a gestão, a resposta é a gestão, fiscalização, combate à sonegação, combater a roubalheira e fazer que todas as fontes de recursos
como o PIS/PASEP, toda vez que você faz uma compra, o próprio chamado talão do trabalhador rural, que lá lhe desconto do trabalhador rural e não repassa da Previdência, a tributação sobre lucro, faturamento, empregado e empregador, sobre o percentual de mais de 20% sobre a folha, nós garantimos que tudo isso aí seja efetivamente, e uma vez arrecadado, passado para a Previdência, está resolvida a questão. Não precisa reforma. Em sua opinião, quer como senador experiente que é, quer como cidadão consciente, como ficará a situação do Partido dos Trabalhadores depois de tudo isso que vem acontecendo no país, inclusive depois dessa última delação da JBS, onde políticos do partido foram citados? O Lula tem chance, senador? Olha, pelo que percebi, nas delações, mais de 28 partidos são denunciados. Mais de 3 mil homens públicos são denunciados, no total. Entre os partidos mais corruptos, quando eu vi uma lista dos 10, o PT não deveria estar, mas está em nono lugar, mas não deveria estar. Isso não justifica nada. Tem PP, PMDB, PSDB, tudo antes dele. Mas, lamentavelmente, alguns equívocos aconteceram. Agora, se 28 partidos estão denunciados e esse número de homens públicos também denunciados, processados, o que o PT tem que fazer é uma autocrítica e voltar a ser aquele PT de raiz que embalou nossos sonhos na nossa juventude. Nós, a partir da caminhada que fizemos, combatemos a ditadura, enfrentamos o debate da direta, terminamos no colégio eleitoral, depois enfrentamos o debate na Constituinte, avançamos na Constituinte, depois tivemos o presidente escassado, como o presidente Collor, depois tivemos a presidenta Dilma, agora provavelmente teremos a cassação, assim espero, do presidente Temer, e a gente vai para as diretas já, assim espero. Ou, se não for para a direta, vai terminar nas indiretas, que é lamentável se isso acontecer. Nós defendemos eleições diretas, para que o povo possa, pelo voto direto, escolher o seu representante. Eu digo mais, o ideal seria eleições gerais, para presidente, vice e para o Congresso. O senador e deputado devem ter a grandeza política de abrir mão de seus mandatos e submeter às urnas também. Mas sabemos que não é fácil num Congresso apodrecido como esse. Por isso que é mais fácil as diretas já para presidente e vice. Eu espero que pelo menos isso aconteça. O PT, como todos os outros partidos, tem chance de chegar lá. Cada partido deve apresentar o seu programa, a sua proposta, o que pensa que seja o melhor para o nosso país, para a nossa pátria, para o nosso Brasil. E vamos debater programas, ideias, e não ficar somente em cima de nomes. Não tem essa de salvador da pátria, que vença o melhor programa. E aí cada um apresente seu candidato. O PSDB apresente o teu, o Democrata o seu, sei lá, o PSB, o PRB, o PCdoB, enfim, cada um veja a situação que lhe é mais favorável e decida quem é o candidato. Provavelmente pelo PT será Luiz Inácio Lula da Silva, se não barrarem a candidatura dele, porque sabe que ele pode ganhar. Senador, agradecemos pela entrevista. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. As considerações finais é que povo na rua, mobilização, pressão em cima dos poderes constituídos para que a gente tenha assegurado o mais rápido possível eleições gerais, enfim, pressão, 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 direta já. Abraço, parabéns a você.